Metrópole Entrevista. Vamos colocar no ar Edmundo Reis, promotor de justiça, e que atua na área penal como coordenador da UMEP, Unidade de Monitoramento da Execução da Pena e Medidas Alternativas. Doutor Edmundo, eu estou aqui na capa da Metrópole de hoje. Primeiro, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Entre o decreto e a prerrogativa, né? O advogado José Luiz de Brito foi preso em flagrante por matar a namorada, a Késia Stephanie, de 21 anos. Por ser advogado, ele está protegido por lei e pode cumprir prisão domiciliar. Muita gente me pergunta, mas teve tanta gente aí, advogado, juiz, todos estavam presos na Papuda. Aqui, um advogado matou outro no Imbuí. A Câmara flagra ele matando. Ele ficou preso num presídio. Qual é a diferença dessa situação, doutor Edmundo Reis, promotor de justiça? Bom dia. Bom dia, Zé Eduardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Metrópole. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Zé Eduardo, veja só, essa prerrogativa, ela é uma prerrogativa que se constitui um direito subjetivo público do advogado a partir do Estatuto da Ordem dos Advogados, né? Que é a Lei 8.906 de 94. Agora, essa prerrogativa ela foi julgada constitucional, foi objeto de questionamento lá em 2006, se eu não me engano, com uma ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada e foi julgada, então, pelo ministro Lewandowski como relator. Isso em 2006. De 2006 em diante, as cortes superiores firmaram esse entendimento de que seria necessário para a custódia de advogados, assim como ocorre também com a previsão, igual previsão na Lei Orgânica da Magistratura Nacional e do próprio Ministério Público, em sala de Estado-Maior. No entanto, de lá para cá, o tempo decorreu e tivemos aí a intermitência de ocorrências dessa natureza e a inexistência de salas de Estado-Maior, né, em todo o país. Então, essas decisões começaram a ser mitigadas, elas começaram a sofrer algumas alterações pelas próprias cortes superiores, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de acolher a possibilidade de que essas pessoas com prerrogativas em razão da função ou em razão dos cargos que exercem pudessem cumprir essas penas em unidades policiais ou em locais específicos dentro dos próprios presídios. E aí nós temos essa situação em várias ocasiões e que depende muito da análise do caso concreto. Vejamos o seguinte, seria interessante considerar, por exemplo, nós temos aí um envolvimento de diversos advogados no que chama de sintonia da gravata do primeiro comando da capital, PCC. Colocar essas pessoas em prisão domiciliar em razão da inexistência de uma sala de Estado-Maior, isso seria praticamente inviabilizar a Constituição de Liberdade que se pretende dentro daqueles objetivos que a lei impõe, né? Que é a preservação da ordem pública, a garantia processual, enfim. Depende muito da análise do caso concreto. Eu acho que, nesse caso especificamente, a decisão da Justiça foi acertada. E, de antemão, também demonstrar aqui a sempre disponibilidade do comando da Polícia Militar de nos reservar sempre que necessário, sempre que foi pedido, esse espaço no seu batalhão de choque para a custódia dessas pessoas.
Agora, em outros casos corriqueiros, porque esse não é o primeiro advogado que mata uma namorada. Nós temos outros casos. E os outros advogados, eles cumpriram domiciliar ou foram para batalhão de choque aqui? O senhor tem ideia, tem conhecimento? É, e é isso que eu estou lhe dizendo. Isso depende do caso em concreto, da análise do caso concreto e da percepção do juiz e do promotor que estão atuando no caso. Né? Pelo que nós temos conhecimento, vários advogados cumpriram essa prisão processual no batalhão de choque ou em unidades policiais, como o batalhão de Camaçari, e até mesmo na própria penitenciária, no Centro de Observação Penal. Isso vai depender de quem está manejando a defesa. Né? E, nesse caso, foi tentada essa possibilidade de colocação em prisão domiciliar a partir de uma inferência prévia de que não existe sala de Estado-Maior quase que no Brasil afora. Agora, correr o risco, não é, doutor Edmundo? O senhor que é promotor de justiça e atua nessa área penal, correr o risco ou não do advogado voltar para casa. O senhor acha que a opinião pública e esse apelo da mídia fez com que ele fosse para um batalhão de choque? Sem dúvida, Eduardo, sem dúvida. É preciso não perder de vista de que o poder emana do povo. Né? E, nesse contexto, a gente tem verificado que todo e qualquer tipo de privilégio que são, nos termos da lei, prerrogativas, né? Que é em razão de profissão, em razão de função, elas causam uma diferenciação que vai implicitamente contra o próprio preceito primário da Constituição de que todos devem ser iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E o que se vê é que, ao longo todo e qualquer privilégio dessa natureza, ela é antidemocrática, é antirrepublicana. E o que a gente vem observando é de que, ao longo dos anos, com a consolidação do sistema republicano e democrático no país, a partir da edição da Carta de 88, esses privilégios eles vêm caindo. E digo isso, inclusive, com relação ao foro privilegiado que muitas autoridades tiveram mitigado. Né? Então, essa desconstrução, esse clamor público pela igualdade de tratamento, evidentemente que reforça a pretensão do legislador constituinte originário. O senhor conhece essa sala do batalhão de choque, doutor Edmundo Reis? Tem condições de acolher o advogado? Plenamente, tanto que lá também encontra-se um magistrado, né? E um oficial de alta patente, um oficial superior do Corpo de Bombeiros. Então, reúne sim as condições. Evidentemente que não há por que ter luxos, e sim conferir o mínimo de dignidade possível, né? Dignidade e segurança possível a essas pessoas que estão lá. O que, aliás, deveria ser uma premissa básica para todos aqueles que estão em cumprimento de prisão processual, até porque ainda não tem culpa formada. O Estado deveria ter, extensivo a todas as pessoas, um tratamento condigno, decente, em celas que pudessem preservar a incolumidade física e emocional dessas pessoas, um tratamento condigno e extensivo a todos. E aí a gente não precisaria ter qualquer tipo de diferenciação. Né? Esse é o objetivo que se pretende chegar, de um sistema prisional que possa recepcionar toda e qualquer pessoa e lhes garantir essa dignidade e segurança. Agora, por que essa condição para atender somente os advogados ou todos do setor judiciário? Promotor, juiz, de toda a esfera, também tem esse tipo de tratamento? Sala
O Estado tem que oferecer uma sala? Sim, há uma previsão legal, como eu disse aí, tanto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, como na Lei Orgânica do Ministério Público e no Estatuto da Ordem dos Advogados. Essa previsão existe, essa prerrogativa existe, né? Privilégios que, com o passar dos anos e a consolidação da democracia, espera-se que sejam, de uma vez por todas, banidas do nosso ordenamento. Ok. Agora, quando o senhor fala de situação digna, o senhor, doutor Edmundo Reis, que conhece muito dessa área penal, que tipo de tratamento tem o preso comum? Vamos lá, vamos fazer uma comparação aqui, que o senhor é um homem inteligentíssimo, eu gosto de entrevistá-lo. O cidadão bateu a carteira de uma senhora na Rua Chile, pau. Levou a carteira, a polícia pegou, vai para o núcleo de custódia, porque todos passam pelo núcleo de custódia. Vamos supor que ele desça para o presídio. Qual é a diferença de tratamento de um cara que bate carteira de um advogado que mata uma mulher? A diferença é abissal, né? O tratamento que irá se dar a este batedor de carteira, ele passar pela audiência de custódia, e aí, na audiência de custódia, o tratamento é igual, obviamente, sendo que, por certo, um advogado, como é o caso em concreto, terá assistência da ordem dos advogados, além da própria defesa, né, do patrocínio da sua defesa. E esse batedor de carteira provavelmente estará ali sob as hostes da defesa da Defensoria Pública, nada contra, são profissionais absolutamente competentes, mas depois haverá um encaminhamento desse preso comum para o Centro de Observação Penal, onde ele depois irá ser encaminhado, a porta de entrada ao Centro de Observação Penal. Então, ele ali é submetido a determinados exames e depois encaminhado para uma das unidades de custódia provisória. No caso aqui da capital do estado, nós temos o Presídio Salvador, a cadeia pública e o conjunto penal masculino, onde eles irão ficar em celas comuns. Olá, bom dia, doutora Edmundo. Oi, doutor. Oi, doutor. Pode falar. Eduardo, eu gostaria de pedir desculpas, inclusive, a você e a todos os ouvintes e quem está nos assistindo pelo YouTube, porque, infelizmente, eu tive que me improvisar aqui no cockpit do meu carro. Eu tenho razão de um engarrafamento fenomenal aqui na Estrada do Porto. Certo. Vamos lá, Camille. Vamos lá. Doutora Edmundo, nosso ouvinte Kleber, ele pergunta aqui, ele quer saber essas especificidades dessa sala, né? Então, quais são as características dessa sala de Estado-Maior, por exemplo, que impede de um advogado, enfim, ocupar uma outra sala comum? Quais são as diferenças? Veja, a única diferença que, em decisão, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, porque isso era um hiato, né? O que caracteriza uma sala de Estado-Maior. Então, em julgamento da Suprema Corte, foi dito que a sala de Estado-Maior nada mais é do que aquelas salas que são ocupadas por oficiais para o exercício da sua atividade rotineira e que dispõe ali de condições para uma custódia episódica, uma custódia eventual, né? Não necessariamente com grades. A única diferença de uma cela para uma sala dessa natureza é exatamente o fato de ter grades e estar ou não inserida dentro de um conjunto arquitetônico prisional, ou num batalhão, ou numa unidade policial militar, ou do bombeiro militar, ou, no caso federal, das Forças Armadas. Na verdade, o que se pretende de uma sala dessa é que ela tenha os efeitos mitigados. Não tenha grades, né? Espera-se que não se tenha grades, mas não se descarta a possibilidade de tê-las, desde que, afinal de contas, nós moramos em casas, muitas delas
guarnecidas por grades em todas as janelas, e nem assim estamos numa cela propriamente dita, né? Então, o que se espera de uma sala dessa é que ela reúna condições para abrigar com relativo conforto e com dignidade essa pessoa, que tem um sanitário, um banheiro que não seja coletivo, que seja individual ou que seja compartilhado com mais um ou dois presos que estejam na mesma condição. Agora, qual é a condição do dia a dia, já que o senhor está nessa área, das celas, dos presídios nossos aqui de Salvador? Eduardo, o sistema prisional no Brasil como um todo é de uma situação dramática, constitucionalmente dramática. Não é por outro motivo que o Supremo Tribunal Federal já classificou o nosso sistema prisional como um estado de coisas inconstitucionais. Infelizmente, não há investimentos maciços na requalificação dessas celas. Nós temos situações, e eu estou dizendo Brasil afora, a situação da Bahia em relação ao contingente populacional de presos é relativamente confortável em relação a outros estados. Para você ter uma ideia, a Bahia hoje tem em torno de 15 mil presos. O nosso vizinho estado do Pernambuco, aqui no Nordeste, tem 40 mil presos, né? Então, não há uma condição digna de cumprimento, quer seja de uma pena provisória, e mais ainda esta, porque não há ainda a culpa formada, e muito menos também para o cumprimento da pena que eventualmente seja imposta a essas pessoas. Nós temos situações de insalubridade, nós temos situações de superlotação em celas. Muitas vezes um presídio não está superlotado, mas em razão da interdição de alguns conjuntos de cela, há sim a superlotação de outras celas remanescentes, pessoas dormindo no chão, as condições de higiene, de salubridade, de convivência, de insolação e de areação não são adequadas, via de regra. Existe aí uma heterogeneidade muito grande. Nós temos aqui um conjunto penal masculino que e uma cadeia pública que tem uma tipologia arquitetônica mais moderna e, assim, oferece melhores condições. Mesmo assim, a essas condições, em razão do próprio número de presos, ela é inadequada ao nosso sentido. Agora, engraçado, não é, doutor? Doutor Edmundo, aqui eu não me recordo de uma rebelião pesada e violenta. Qual é o controle dessa cadeia? Teve, sim, a última rebelião que nós tivemos aqui uma grande rebelião que envolveu inclusive 2 pavilhões da penitenciária Lemos Brito, que foi em 2008. E, recentemente, nós tivemos também uma rebelião de pequenas proporções, até porque é uma unidade diminuta em termos de número de presos, que foi no conjunto penal feminino, que é objeto de uma apuração por parte do Ministério Público. Tivemos também aí rebeliões ao longo da pandemia, em Valença, algumas sublevações, né? Isso se dá também por conta de situações de transferência de lideranças ou quando se faz a apreensão de uma grande quantidade de drogas. Enfim, são variáveis os motivos pelos quais essas pessoas se rebelam dentro das cadeias. Isso a demonstrar também uma falta de segurança. Aliás, esse é uma pauta que eu peço que, se possível, depois a gente possa discutir. É a questão da falta de segurança dos presídios. Nós temos hoje, não obstante o empenho da Polícia Militar,
através do Coronel Coutinho e antes dele do Coronel Anselmo, que sempre deram um grande apoio à Secretaria de Administração Penitenciária para a guarda perimetral, mas nós temos um baixo efetivo para isso, né? Essa atribuição já deveria ter sido passada para os agentes penais, pelos agentes penitenciários que, em grande parte do país, já são policiais penais, e ser reestruturada essa carreira para que assumisse essas funções e pudesse liberar a Polícia Militar para alocar esses recursos humanos que estão fazendo guarda perimetral de maneira precária, porque somente 30% das nossas guaritas são, de fato, preenchidas pela Polícia Militar, né? Que pudesse, então, liberar a Polícia Militar para que colocasse esses homens na rua, esses homens e essas mulheres na rua, para fazer o que é a sua missão constitucional, que é o policiamento ostensivo. Tá bom. Doutor Edmundo Reis, muito obrigado. Promotor de Justiça, e ele atua na área penal como coordenador da UMEP, Unidade de Monitoramento da Execução da Pena e Medidas Alternativas. Com tempo, vamos pedir aqui para Camille marcar para a gente conversar sobre penas e medidas alternativas. Como funciona, como anda, qual a estrutura, o que temos para oferecer e o que não temos. E se podemos ter a ressocialização dessas pessoas que entraram no mundo do crime e querem vida nova. Vamos marcar uma pauta com calma, doutor. Um abração. Sucesso. Estou à sua disposição, Eduardo. E um abraço a todos os ouvintes